Prezados alunos, sejam bem-vindos ao bloco 5. Vamos lá, então, continuando, ainda falando sobre direitos fundamentais, aqui no nosso curso de Estatuto da Criança e do Adolescente, novamente falando, né, do direito à convivência familiar e comunitária, mas agora já estamos dentro, senhores, do que nós chamamos de espécie de família substituta, que é o tema mais importante aí, é o tema mais corriqueiro em provas e concursos. Então vamos lá, só para repisar, você já sabe, já cansou, tô cansado, professor, para com isso, mas família substituta é GTA, é guarda, tutela e adoção. E aí nós vimos no final do bloco passado, só para dar a liga, aquelas observações gerais, que o menor tem que ser ouvido. Se for criança, é faculdade. Se puder ouvir, o juiz ouve. Mas se já é adolescente, ou seja, a idade dele é maior ou igual a 12, aí a oitiva dele para colocação em família substituta é obrigatória. O grupo de irmãos, como regra, para manter os seus vínculos sanguíneos, de afeto e afinidade, para tentar minorar, inclusive, as consequências, né, que é a colocação em uma família substituta, se possível, nós colocaremos os grupos de irmãos todos dentro de uma mesma família substituta. Mas na impossibilidade, infelizmente, eles serão separados. E aí tem um detalhe que eu não falei, mas fique registrado, né? Que na colocação em família substituta de índios e quilombolas, veja, turma, eles também terão prioridade para permanecer dentro da mesma comunidade, até para manter os seus aspectos culturais e etc., turma, sempre necessitando da oitiva de antropólogos ou da FUNAI, certo? Precisa desses pareceres aí, de acordo com o próprio ECA. Mas agora, chegamos lá, finalmente, na guarda. Nossa, como a guarda é legal. Vamos lá. A guarda, turma, a guarda, ela convive com o poder familiar. Então, guarda isso. A guarda convive com o poder familiar. E confere ao guardião, né? E confere ao guardião os deveres de prestar assistência material, moral e jurídica. Então, a partir do momento que essa guarda vai para a família substituta, veja só, o guardião é o novo responsável de prestar assistência material, moral e jurídica. E ele também terá muita força. Qual seja, turma? Ele poderá se opor aos próprios pais. Porque, veja, turma, em que pese a guarda conviva com o poder familiar, nós estamos dentro do ECA, proteção integral, né? O que é melhor para o interesse da criança e do adolescente. Veja, e aí, se a visita dos pais, por exemplo, estão prejudicando o menor, poderá o guardião se opor aos pais e requerer que o juiz suspenda o direito de visita. Mas, professor, a família natural não tem primazia, mesmo na família substituta, com caráter de excepcionalidade, não poderemos ter a reintegração da família natural? Poderemos. Essa é a regra, conforme eu vou mostrar para você. Só que o guardião pode, inclusive, se opor aos pais. Porque ele, como guardião, não é ele que tem, momentaneamente, o dever de assistência material, moral e jurídica? Logo, ele pode se opor aos pais se ficar comprovado que as visitas estão o quê? Fazendo mal, prejudicando o menor. Perfeito, turma. Prosseguindo ainda em relação ao guardião, veja, tendo em vista que a guarda convive com o poder familiar, os pais têm o dever de prestar alimentos. Como é que é, professor? É isso mesmo. Os pais têm o dever de prestar alimentos. Eu não falei, mas se você está pensando, porra, mas guarda não é só entre pais, turma? Veja, é claro que quando há um divórcio entre marido e mulher, entre os pais biológicos do menor, se discute no divórcio a história da guarda. A gente sabe que a guarda compartilhada tem a primazia. Mas aqui no ECA, eu estou querendo que você imagine a guarda como instituto de família substituta. Está saindo da família natural. Beleza? Então, de novo, a guarda convive com o poder familiar? Convive. Então, a partir do momento que se regulariza a guarda na família substituta, é o guardião que tem o dever de assistência material, moral e jurídica. Mas tendo em vista que ela, atenção de novo, convive com o poder familiar, o que isso significa? Isso significa que os pais continuam tendo o dever de prestar alimentos e têm o direito de visita. Claro, na prática é muito raro se pedir alimentos nessa situação, mas se pede alimentos. É possível?
É possível, está na própria lei, está expresso. E os pais têm o direito de visita? Se convive com o poder familiar, tem o direito de visita. E aí sim, que se o guardião quiser se opor porque está trazendo prejuízo pelo princípio da proteção integral, vamos imaginar, o pai e a mãe chegam drogado na visita, deixa o menino revoltado, a criança revoltada, o adolescente revoltado, aí o juiz pode sim suspender, inclusive, o direito de visita. Mas enfim, turma, vamos lá. A guarda, ela é precária ou ela é definitiva? Atenção, a guarda é precária. O que significa a guarda ser precária? Significa que ela pode ser modificada a qualquer momento por decisão judicial. A guarda, ela é precária. O que significa que ela pode ser modificada a qualquer momento por decisão judicial. Certo? Para você entender melhor, vamos explanar sobre o tema. Olha só, eu posso ter uma liminar de guarda em um procedimento que a tutela jurisdicional final é o pedido de guarda. Então eu posso entrar com pedido de guarda, simplesmente requerer a antecipação dos efeitos da tutela e o processo discutir exclusivamente o quê? A guarda. Imaginar, né? Minha vizinha falece e o marido dela é dependente químico. O que eu posso falar para o juiz? Excelência, essa criança está numa situação o quê? De risco. Ela está numa situação de risco, exatamente porque ela está convivendo em um ambiente onde há o consumo o quê? Diário de drogas. Logo, eu posso conseguir essa guarda? Veja, se não tiver ninguém da família extensa, que são aqueles parentes próximos, que mantêm com o menor relação de afeto e afinidade, e o juiz entender que, nesse caso, a família substituta momentaneamente, no meu caso, que sou eu, serei melhor para os interesses da criança ou adolescente, o juiz vai deferir o quê? A guarda. Mas olha, veja, eu peço para o juiz a antecipação dos efeitos da tutela, porque eu mostro o perigo da demora. Até quando? Porque esse processo de guarda, ele tem contraditório, vai ter estudo psicológico, vai ter estudo social. Então a gente sabe que a demanda no judiciário, às vezes, ela demora-se muito tempo até ter a resolução final. Logo, o que pode acontecer? O que pode acontecer? A demora ser prejudicial à criança ou adolescente. Então eu peço a antecipação dos efeitos da tutela, o que não tem problema nenhum. Quando o juiz me concede essa tutela, eu vou ao fórum e vou assinar um termo de guarda. Um termo de guarda o quê? Provisória. E conforme o processo for tramitando, lá no seu final, o que eu vou receber? Se a sentença for favorável e após o trânsito em julgado, eu voltarei ao fórum e vou assinar um termo de guarda definitiva. E aí vem a questão, o termo que eu assino é guarda definitiva. Mas aí a prova fala para você que depois de um ano esse pai, ele se recuperou, ele se tratou. Veja, ele não tem mais nenhum tipo de dependência química, voltou a trabalhar, ele entra com um novo pedido de guarda. A criança está feliz comigo, seja criança ou adolescente, está feliz comigo. Veja, qual é a situação? O juiz, se ficar provado que não terá prejuízos psicológicos, psiquiátricos, e que o pai tem condição, agora sim, de exercer o seu poder familiar de forma efetiva, veja, sem nenhum intermediário, o juiz vai deferir a guarda, vai devolver a guarda para o pai ou vai manter o menor na família substituta? É claro que pela primazia da família natural, a resposta do concurso é: provado que não há prejuízos, vai devolver o menor à família natural. Perfeito? Agora, eu também posso pedir uma liminar de guarda em processos de tutela e de adoção, conforme eu vou mostrar para você. Tá bom? Mas eu quero deixar claro, o processo de guarda, ele é o quê? Ou ele é sozinho, ele é o único, ou você pode pedir a guarda como uma forma de liminar nos procedimentos de tutela e de adoção, que já eu explico para você. Mas o que você deve tirar agora de tudo que eu falei para você? Que a guarda é precária e ela pode ser modificada, que nem eu estou te mostrando, a qualquer momento por uma decisão judicial. A guarda é precária e pode ser modificada a qualquer momento por uma decisão judicial. Perfeito, turma? Deu para entender até aqui? E olha só, a guarda confere, para efeitos previdenciários, a condição de dependente para o menor.
Segundo ECA, uma vez que eu obtive a guarda desse meu vizinho, por exemplo, ele passa a ser o meu beneficiário para fins o quê? Previdenciários. Na verdade, a guarda, ela tem simplesmente a finalidade o quê? De fazer o quê? De regularizar uma situação de fato que na maioria das vezes já existe, né? As pessoas primeiro levam os menores para suas casas e depois de muito tempo já que estão cuidando, que eles batem na porta do judiciário e requerem a guarda. É por isso que muitos doutrinadores conceituam a guarda como uma forma de regularizar uma situação de fato que já existia. Mas não precisa ser assim. Pode ser que o meu vizinho, que o filho do meu vizinho, né, que essa criança esteja dentro da casa dele. Eu nunca estive a guarda, então não vou regularizar a situação de fato, ora bolas. Então eu bato na porta do judiciário e peço a guarda e não tem problema nenhum. Só para ficar firme, então, a guarda convive com o poder familiar, professor? Convive. Se ela convive com o poder familiar, os pais vão ter direito de visita? Vão. E também vão ter dever de alimentos. Porém, uma vez que você obtém a guarda, você, guardião, tem os deveres de prestar assistência material, moral e jurídica. E é por isso que o guardião pode se opor a qualquer pessoa, inclusive aos pais. Certo? A guarda é precária? É precária. Ela é precária porque ela pode ser modificada a qualquer momento por decisão judicial. E aí sim, se a avó do menino descobre que ele está em casa, família extensa, ou o pai se recupera a família natural e eles baterem na porta do judiciário, provando que a modificação da guarda não traz nenhum prejuízo para o menor, você lembra que a família natural tem primazia, a família extensa tem primazia, a família substituta, no caso da guarda, é apenas a título de exceção. E o menor passa a ser o quê? Dependentes previdenciários, segundo a letra expressa do Estatuto da Criança e do Adolescente. Muito bem, finalizamos a guarda, vamos à tutela. Segunda espécie de família substituta é a tutela. A tutela, ela implica em guarda. Calma, professor, vamos de novo. A tutela implica em guarda. Tá, se a tutela implica em guarda, é isso que eu sempre pergunto em aula. Qual é a diferença da guarda para a tutela? Muito raramente, um aluno levanta a mão no momento da aula e fala para mim, professor, a diferença da guarda e da tutela é isso. Porque na faculdade, você vai, você estuda, você faz as provas, veja, mas você sai sem saber a diferença da guarda e da tutela. E é uma diferença tão boba, turma. Marca aí, grife, coloca então aí como importante, porque a diferença da guarda e a tutela é exatamente que a tutela implica em guarda? Implica. Então o tutor, assim como o guardião, ele tem agora o dever de assistência material, moral e jurídica. Mas a diferença delas é que a tutela não convive com o poder familiar. Então vamos de novo. A tutela implica em guarda? Implica. Então o tutor tem o dever de prestar assistência material, moral e jurídica. Mas não se pode confundir guarda e tutela, porque a guarda convive com o poder familiar e a tutela não. A tutela não convive com o poder familiar. Logo, para ser tutor significa que os pais, ambos os pais, eles tiveram o poder familiar suspenso ou destituído, seja por causas naturais ou seja por decisão judicial nesse sentido. Professor, me dá um exemplo do... Veja, eu quero o sonho americano. O Brasil está difícil, crise. Aí minha esposa e eu compramos passagens e vamos entrar de forma clandestina no México, por exemplo. Só que quem que vai ficar o nosso filho? Nós deixamos o nosso filho, vamos imaginar, com o irmão da minha esposa, com o meu cunhado, portanto, que é família extensa. Mas mesmo sendo família extensa, ele vai receber, no meu exemplo, o meu filho a título o quê? De guarda, tá? Mas ele é família extensa, porque, veja bem, ele saiu da família natural, mas ele está com um parente próximo. Mas aí vem a notícia na televisão, que esse avião sofre um acidente e tanto a minha esposa como eu viemos o quê? A óbito. O poder familiar foi o quê? Destituído por uma causa natural. E agora, o meu, cunhado, caso o irmão da minha esposa, que era o guardião, ele vai virar o quê? O tutor. Por quê? Porque os pais, ambos os pais, perderam o poder familiar.
Beleza, turma? Tranquilo? É isso que é a tutela. A tutela é interessante, você vai ver, para aquelas pessoas que não podem adotar. Mas enfim, turma, o tutor, se o menor tiver bens, para que ele possa entrar na tutela, ele tem que prestar uma caução, certo? Exatamente uma garantia que na administração desses bens do menor, se ele vier a dilapidar o patrimônio, além de responder por eventual crime aí, por essa dilapidação do patrimônio, né, turma? Ele ainda terá o quê? O juiz vai ter a garantia que o menor não vai sair desamparado. Por que, que o menor não vai sair desamparado? Por quê? O menor não sairá desamparado? Por quê? Porque tem um bem garantindo o patrimônio do menor. Certo? E além de ter que prestar caução, nós teremos prestação de contas, o que, turma? No mínimo semestrais. O juiz vai determinar que, no mínimo, de forma semestral, né, esse tutor preste contas da administração do menor. A tutela, turma, ela pode ser instituída, você sabe, por testamento, né, turma? A tutela aí testamentária. Mas se o tutor não tiver condições ou não quiser assumir a tutela, nós temos a tutela também, o quê? Legal, né, turma? Que é aquela que vai ficar entre ascendentes, e colaterais até o terceiro grau, aonde o juiz vai escolher aquele que revelar o quê? Melhores condições. E se não tiver ninguém e o menor tiver bens, o juiz vai escolher um tutor o quê? Judicial, ele vai escolher uma pessoa idônea aí para fazer essa administração e também para prestar esses cuidados aí de assistência material, moral e jurídica ao menor, turma. Veja, e a questão que você deve estar pensando, então a tutela implica em guarda, mas a diferença entre elas é que a tutela, de novo, não convive com o poder familiar. É só você ler o ECA, não sei o que estou falando, é a própria letra da lei. Tá? Mas aí vem a questão, a tutela é precária ou é definitiva? Ela também é precária. Assim como a guarda é importante, a tutela é precária, ou seja, a tutela é precária, ou seja, ela pode ser modificada por decisão judicial. A tutela é precária, pois pode ser modificada por decisão judicial. Tá, turma? E aí, como para você poder modificar a tutela, pensa bem, vamos imaginar, o pai, ele perdeu o poder familiar porque ele queimava o filho, castigos imoderados, com bitucas de cigarro. E aí, a mãe já falecida, entra-se o Ministério Público com ação de instituição do poder familiar. E aí eu recebo esse menor. Se os pais não têm mais o poder familiar, recebi o quê? Como tutor. Mas depois de uns anos, esse pai está recuperado. Ele mostra, ele entra com o processo para quê? Não mais, ele entra com o processo para quê? Não para modificação de tutela. Ele tem que entrar primeiro com o processo para recuperar o poder familiar. E aí sim, depois que ele recuperar o poder familiar, ele vai poder pedir o quê? Essa modificação. Essa modificação agora de guarda. Perfeito, turma. Então a tutela é precária, ela também pode ser modificada por decisão judicial, embora o procedimento dessa modificação de tutela seja bem mais complexo do que o procedimento de modificação da guarda. E lembra que eu falei? A guarda tem um processo autônomo, mas ela também pode ser requerida o quê? Como liminar na tutela. Então vamos imaginar que haja, sei lá, esse acidente, vamos imaginar agora, vamos mudar o exemplo, né? Eu descubro, né, que o filho do meu vizinho, que está ali, faz 10 anos crescendo ali do lado da minha casa, ele está em um programa de acolhimento institucional exatamente porque ambos os pais morrem em um acidente de veículo. E nenhum membro da sua família extensa, parentes próximos aí, desejam prestar assistência material, moral ou jurídica para esse menino. E eu me sensibilizando com essa situação, eu requer exatamente o quê? A tutela dele. Só que veja, o processo de tutela, ele vai demorar, vai ter contraditório, vai ter estudos. Então o que eu posso requerer para o juiz? Uma liminar de guarda, para que esse menino venha imediatamente o quê? Sob os meus cuidados, certo? Sendo que lá no final, aí sim, o juiz vai deferir essa tutela ou não para. Perfeito, turma. Vamos agora para a última espécie de família substituta, essa sim, a única definitiva, que é a adoção. Tá, para começar a regra da adoção, é óbvio que a adoção não vai conviver com o poder familiar, porque eu estou te falando, né, turma? Ela vai ser definitiva.
Mas para você entender a adoção, eu trago para você uma regrinha mnemônica, que nos ajuda a lembrar aí as principais características da adoção. As principais características da adoção, turma, é exatamente a palavra Pepsi. Olha que interessante isso. Se você decorar Pepsi e entender o que significa, você vai ter aí as 5 principais características da adoção. Você quer ver as características da adoção? Primeira delas, ela é, olha só, vou até mudar a cor de caneta aqui para destacar bem. Eu vou pôr a caneta vermelha, ó. A adoção, turma, o P significa que ela é personalíssima. Ou seja, a adoção é ato pessoal. Não se admite adoção por procuração. A segunda característica da adoção, a adoção é excepcional. Veja, a adoção é a última forma de colocação em família substituta. Ela só poderá ser deferida em situações excepcionais. Veja, turma, veja, a adoção é plena. Por que que ela é plena? Porque ela garante ao adotado os mesmos direitos dos filhos biológicos, sendo proibido qualquer distinção ou discriminação, tanto pela Constituição Federal como pelo próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. A adoção depende de sentença. É só a partir da sentença que o adotando vira filho. Veja, quando que a pessoa está efetivamente adotada? É a partir do trânsito em julgado da sentença de adoção, que, portanto, nós vamos ver que é uma sentença de natureza constitutiva. E para terminar, a característica final, a adoção, ela não é precária, ela é definitiva. Logo, o I significa irrevogável. Veja só, ela é irrevogável. Ela é Oh, caramba, vamos lá. Ela é irrevogável. Pronto. Aqui estão as principais características da adoção, que eu chamo de Pepsi, que é a adoção, ela é o quê, turma? Personalíssima, ela é excepcional, ela é plena, ela depende de sentença constitutiva, melhor dizendo, e por último, ela é irrevogável. Bom, turma, vamos lá então, ainda do tema adoção. A adoção, sem dúvida nenhuma, de todos os procedimentos de colocação em família substituta, ela é o procedimento mais completo. Logo, o que as provas exigem da família substituta? A grande maioria de perguntas é sobre a adoção. E vou te dar uma dica. O que mais cai do tema adoção são os requisitos para se adotar. Então é isso mesmo. A partir de agora, eu preciso ensinar você a adotar uma criança ou um adolescente. Certo, turma? E aí nós teremos os requisitos da adoção. Professor, tem que decorar? Tem. E quantos são? Por incrível que pareça, são 12. São 12 os requisitos da adoção. É difícil? Não. É só um tema decorativo. Tá? Então, olha só. No próximo bloco, nós vamos começar e terminar todos os requisitos da adoção. Bom? Então, não perca, porque esse tema, sem dúvida nenhuma, é o tema mais cobrado em provas e concursos. Certo? Então, no próximo bloco, nós faremos exatamente os requisitos da adoção. Nos vemos lá. Grande abraço.